meu irmão e minha irmã, com alegria nós queremos partilhar um pouco sobre a Palavra de Deus desta sexta-feira e queremos continuar falando um pouco a respeito do que está acontecendo com São Paulo. Veja que nesses dias nós já começamos a perceber que ele foi capturado pelos judeus e que eles queriam julgá-lo e já condená-lo. Ontem nós vimos a confusão que foi quando o partido dos fariseus e o partido dos saduceus começaram a discutir entre si. E hoje nós temos um encontro entre Festo, que é o procurador romano, ou seja, aquele que é o responsável, que governa em nome do imperador aquela região, e o rei de uma parte da Palestina, Agripa II, que era neto de Herodes o Grande e o último dos descendentes dele. Os dois se encontram e Festo vai retomar, vai conversar e vai explicar o que é que estava acontecendo. Interessante perceber que o autor de Atos, ele vai centrar, vai ressaltar de todo o diálogo a preocupação de Festo em seguir corretamente o direito romano. Os judeus já queriam julgar e condenar. Então, ele, para seguir de fato o direito romano, ele evoca um princípio fundamental do direito que era a equita romana. Equita romana era a equidade romana, ou seja, os romanos, eles queriam ser imparciais no tribunal, certo? Num julgamento. Portanto, se existiam os acusadores teriam todo o aparato a favor deles, o acusado também deveria ter oportunidade de se defender. Então, essa era a grande preocupação de Festo, que Paulo pudesse ter a oportunidade de se defender. Mas interessante, Paulo, ao invés de se preocupar com a sua defesa, apelou para que fosse julgado no tribunal do imperador em Roma. Um pouco antes nós vamos perceber, ontem ainda você vai perceber que Cristo fala ao coração de Paulo, dizendo que não tenha medo. Nós vamos levar o Evangelho lá para Roma. Portanto, Paulo não está mais preocupado com a sua defesa. Paulo não está mais preocupado com a sua vida. A prioridade de Paulo é defender a causa de Cristo. A prioridade de Paulo é levar o Evangelho para o centro do império. Levando o Evangelho ao centro do império, ele está automaticamente levando para todo o império. Dali flui estradas para todos os lugares. Muito interessante. A prioridade da vida de Paulo, a prioridade número 1, não era nem mesmo a sua própria vida. Era ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos impressiona e diz algo muito sério para nós. Nos questiona, precisa nos questionar. Quais são as prioridades em nossa vida? Que lugar ocupa Cristo e a sua vontade em nossa vida? Será que está na lista de prioridades ou será que nem na lista de prioridades está? Está lá para baixo. Né? Então, é algo que nós devemos nos perguntar. Que lugar ocupa Cristo em nossa vida? Que lugar ocupa a busca da fidelidade à vontade de Cristo, à vontade de Deus, ao projeto de Deus em nossa vida? Essa é a grande questão que nós precisamos responder diante do exemplo de São Paulo. Que o Espírito Santo nos ajude nessa semana de preparação e principalmente até a solenidade de Pentecostes, nos ajude a rearranjar, a refazer a nossa lista interior de prioridades. Se Cristo ainda não está em primeiro lugar, se Cristo ainda não é o centro da nossa vida,
Que o Espírito Santo nos ajude a mudar tudo, a nos convertermos. E que Nossa Senhora interceda por nós nesse processo de conversão profunda que nós precisamos viver em nossas vidas. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.